Conosco o Daniel Luiz Seck, vice-presidente da Sertel, e o Ilvo Perch foram convidados pela produção do programa para trazer alguns esclarecimentos no que diz respeito a fornecimento de energia, especialmente pós-intempéries climáticas, algumas situações de rajadas de vento com a intensidade como aconteceu há cerca de 14, foi na terça-feira, cerca de 14 dias atrás, ventos que ultrapassaram 120 km por hora, inclusive aqui na nossa região, e o restabelecimento do fornecimento desta energia, que tanta dor de cabeça tem trazido ainda para quem é fornecedor, por exemplo, de concessionárias como a RGE e a CE Equatorial, pegando a região metropolitana. Daniel, bom dia. Ilvo, bom dia. Bom dia a todos. Um abraço a vocês, Tudo bom, nossos Daniel? ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia, Renato. Bom dia, Paulo Rogério. Bom dia, Nicolas. Tudo bom? Aonde começa a operação, aonde começa o sistema para que o consumidor, quando ocorre a queda de um transformador, quando ocorre a queda de uma chave, quando ocorre um rompimento de fios, por exemplo, causado por uma árvore ou por um poste que caiu, a rede caiu ou a árvore caiu em cima, quando é que começa todo o trabalho, digamos, de prevenção ou de orientação para que o mais rápido possível o consumidor tenha o restabelecimento da energia? Com certeza. Acho que não, temos a certeza e a convicção ao longo dos últimos anos aí que nós termos uma rede numa manutenção preventiva em dia, ela é essencial. E quando eu digo isso, nós temos que ter sim conectores bem presos, nós temos que ter postes de concreto, nós temos que ter a maior força para que a gente tenha a que a gente chama de limpeza de rede, Paulo Rogério, tentando sempre ter ela em dia. Todos esses aspectos de planejamento da estrutura da rede, ela é muito importante. Além disso, nós temos que ter uma organização dentro da cooperativa, uma organização de contingência, um plano junto com as pessoas muito bem organizadas. Por quê? Porque quando eventos climáticos como esse acontecem, nós já temos que estar com isso planejado e organizado para de fato já começar a operar. Então isso todas essas estratégias antes de acontecer, a Sertel sempre teve uma forma de trabalhar muito inerente a isso, né? Além disso, além de toda essa manutenção, essa coisa, nós temos também que ter o cuidado de ter todas as pessoas capacitadas e habilitadas para trabalhar na rede da forma mais rápida possível. Porque quando esses eventos acontecem, o sistema de comunicação, ele entra lá, vamos dizer assim, entra 1000 ligações. Nós temos que estar preparado para atender essas 1000 ligações. Tudo isso aliada com alta tecnologia. Nós temos que ter equipamentos que consigam, de alguma forma, enxergar esses defeitos e restabelecer da forma mais rápida possível, sem a interação humana. Então, quando a gente fala em ter pessoas, ela é sim muito importante, mas tem que estar aliada à tecnologia de ponta, fazendo com que os equipamentos, os religadores, as redes em paralelo, elas possam de fato acontecer. E esse trabalho nós temos que ter cada dia a mais, né, para que a gente então possa ter uma estrutura energética de qualidade. Qual é a principal causa só ajudando aqui no nosso caso deste evento, né? Tem sempre o planejamento anterior também, né? A nossa força de trabalho que estaria disponível, ela foi dispensada na segunda-feira. O evento foi na terça-feira. Na segunda-feira, com a previsão acertada de que teria o evento. Aliás, as cooperativas mantêm convênio com algumas empresas que trabalham com previsão da meteorologia e situações mais acuradas individuais, né, Ilvo? Sim, nós temos a própria FECOER, que tem um sistema que organiza para todas as cooperativas. Então, a nossa força de trabalho foi dispensada em torno de 10 horas antes, 10 a 12 horas, para que tivesse, e nós tínhamos certeza do evento. Então, foram dispensados, puderam ficar em casa, para que no dia seguinte eles poderiam estar em condições e tempo apropriado para trabalhar, digamos, 10 horas seguidas, 15 horas seguidas, até 20, né? Porque quando tem excesso de demanda também,
a gente tem essa particularidade com os sindicatos, que até com o Ministério do Trabalho, que a gente possa trabalhar, não é um sentido explorativo, né? Mas que o nosso pessoal possa exceder um pouco aquela tradicional demanda, tem que trabalhar 8, descansa 2. Então, esses fatos, para nós e para atender o que é possível, atender durante 10, 12, 15 horas e noturnamente isso já é um pouco mais complicado, embora a gente tenha todo o sistema de carros preparados, com iluminação, com material e equipamento, mas a gente tem que sempre respeitar um limite de capacidade de trabalho, porque isso às vezes a gente não lembra, né? Isso aí é muito Capacidade física, né? Capacidade física e mental, porque nós estamos sempre trabalhando com risco, né? Isso às vezes nós que estamos do outro lado naquele momento com falta de energia, a gente não entende muito isso. E a gente ouviu muito nessa época, só faltava fechar a chave. Sim. Entre tu fechar a chave e correr um risco que tenha alguém outro, ou levantando um cabo, né? Tem um cidadão comum, um associado, eu vou tirar esse cabo, agora está desligado. Ou um colega nosso trabalhando na outra ponta, então essa questão de, sim, vamos só fechar a chave, sim. Desde que eu tenha certeza que naquele circuito, entre uma chave e a outra, não esteja nenhum operador, nenhum animal, nenhum produtor, nenhum associado, fazendo algo naquele trecho. Com outro detalhe de que todo este quadro de funcionários estão ligados diretamente, contratados pela cooperativa, são funcionários da cooperativa. Não há terceirização na prestação desse serviço, né? Serviço de plantões, turmas, plantões é só da Sertel. A gente tem, os plantões eles são 100% da Sertel, mas a gente conta assim com uma força de trabalho ao todo. Também tem as terceirizadas que nos ajudam de uma forma muito eficaz para que a gente consiga atender tudo isso, né? Além disso, Paulo, tem um item muito importante que é o nosso plano de contingência com todas as cooperativas de infraestrutura do Estado. Ou seja, quando um temporal pega nas regiões, esse pegou em praticamente todo o Estado, mas a gente se une às cooperativas e aí a gente começa a se ajudar. Nesse episódio, a cooperativa aqui de Fontoura Xavier, a Serfox, e a cooperativa de Ibirubá, a Coprel, eles nos ajudaram. Ajudaram com equipes pesadas, que são equipes com caminhões também, com guincho, com toda a questão. 8 pessoas em cada caminhão. Também com plantões, caminhonetes, com 2 pessoas trabalhando para agilizar o atendimento. Porque tudo isso faz parte. Além disso, nós dentro da Sertel também, nós pegamos, por exemplo, áreas mais administrativas com pessoas que têm conhecimento de rede e a gente quebra os plantões. Então fica um plantão e um cara, por exemplo, da engenharia, projetos, geração, toda essa logística ela é construída. Ou seja, a gente sai de um número de 22 equipes de plantões e vai a 35. Então, tudo isso agiliza. Equipes de construção pesada, a gente sai de uma normalidade de 12 e vai para 17. Então, tudo isso faz com que o nosso atendimento melhore, né? A gente tem que botar esse plano de contingência de fato acontecer. Principal causa de interrupção no fornecimento de energia? Na nossa área de atuação da Sertel, é claro, nítido que é árvore, né? Árvore tombando em cima da tombando rede. Em cima da rede, tombando a árvore em cima da rede, ela quebra o poste de concreto, derruba transformador. Como é que é a legislação para abreviar para fazer as podas destas árvores? Nós somos controlados pela FEPAM. Nós não podemos simplesmente podar onde a cooperativa quer. Nós temos que ter um controle, mostrar o controle disso, né? E todos os anos a gente tem que ter uma programação de poda, em que áreas, em que trechos nós não podemos suprimir. Por que não funciona como a legislação da 69, da geração de alta tensão? Porque são processos diferentes. A 69 é uma rede de tensão diferenciada, não é de 13. Então, ela tem, por lei, que ela mantenha uma faixa de domínio registrada. Na linha de 13 não é obrigatório, não existe uma faixa de domínio.
E ela praticamente está, hoje, nas áreas urbanas, estão todas em vias públicas. No interior, a Sertel também está tentando trazer tudo para a via pública, para não ter tanta intervenção em propriedades rurais. Mas não existe uma legislação que te obrigue a preservar uma área de tantos metros X ou Y, o que é diferente de uma rede de 69, de uma rede de 135. Mas a grande maioria das árvores que rompe os fios é o eucalipto, que é exótico, não é nativo. Por que não é feita a poda preventiva? A poda preventiva a gente consegue, só que numa área de quantos mil quilômetros quadrados, dizer, a nossa demanda financeira e a demanda de pessoal, a tarifa que hoje, e não é só o caso da terra, não comporta que tu tenha 3, 4, 5, 6 equipes para fazer manutenção de poda. Né? E além da poda, depende do tipo de árvore que tu tem que fazer replante. Né? Então nós temos um programa de preservação. Este ano nós compramos em torno de 20 e poucos hectares para voltar, para fazer essa preservação. Te corta uma árvore pequena, tu tem que plantar 15. Mas, sim, o eucalipto é o nosso fator determinante para os eventos que aconteceram agora. Proibir de alguém de plantar não existe. Então, se eu quiser plantar embaixo da rede, o que a gente já faz 20, 30 anos diz para não fazer, mas às vezes são proprietários que não têm ligação com aquela comunidade, tem só uma pequena área de terra. Planta, depois vamos ver o que vai acontecer. Acho que reforçando também, né, Paulo Rogério, que a questão da faixa de domínio. Então, existe a rede de distribuição de 13.800 volts ali com os transformadores. Existe a faixa de domínio que a gente deixa ela limpa. Então, são 7,5 metros a 10 metros do eixo, né? Só que os eucaliptos, em grande parte, eles passam dessas alturas, né? Então, quando acontece o vendaval, acaba voando a árvore ou até a casca do eucalipto. A casca do eucalipto também, quando ela vai sobre a rede, se ela é muito comprida e tem um índice bem grande de atuação em relação a isso, ela pega num fio e encosta contra o poste, aí fecha um curto e acaba desligando. Então também tem essas ocorrências que acontecem. A gente sempre pede o entendimento, mas que nem o Ilvo comentou, a gente não pode obrigar as pessoas a não plantarem, né? Mas sim o entendimento de deixar o quanto mais longe o eucalipto, principalmente, a gente está falando dele, né? Mas tem outras espécies de árvore também. O quanto mais longe da rede, melhor, menos atuação, menos estragar a rede vai acontecer, né, em todo esse sentido. Fora esta questão de intempéries e rajadas tão intensas de ventos, há um outro controle online que mostra quando cai determinado transformador, determinada chave, determinada linha, ou então até mesmo uma subestação. Isto também é pontuado eletronicamente para os técnicos da Sertel. Sim, todo nosso centro de operação, ele fica monitorando isso através da automação, então tem fibra óptica indo para todos esses equipamentos. Funciona o sistema? Funciona o sistema. Tem religadores enxergando isso, tem disjuntores nas subestações. Então são equipamentos que enxergam, vamos dizer assim, a gente, né, enxergam para frente, né, que a gente fala, enxergam a situação de tensão e corrente que a rede elétrica está. Ou seja, se a tensão está em 220, está funcionando. Se a tensão não está nessa 220, então está em 0 volts, por exemplo, né, não está funcionando. Então a gente tem essa logística de automação por trás que é essencial para manter o sistema. Porque se nós dependermos só, muito importante, a ligação no nosso 0800, nos nossos canais de comunicação, ela é essencial. Mas o sistema de automação, antes da ligação, a gente já detecta que tem isso. Isso agiliza muito o nosso atendimento. Posteamento é tido como um outro diferencial acentuado na concorrência. Sistema de rede e os postes. Há quanto tempo não se usa mais poste de madeira na Sertel? Na cooperativa, nós começamos a troca de postes de madeira por concreto no ano de 1983. E devem fazer agora 10 anos que nós trocamos o último poste de madeira. Então, isso é um diferencial acentuado, né? Muito, muito. Embora agora a gente tenha visto, nós devemos ter quebrado em torno de 45 postes agora nesse... Concreto. De concreto. Que postes quebraram agora consequentes. Não é que o poste por si quebre, né? Mas a consequência de ter árvore caída em cima da rede. Então, mesmo assim, né, numa área menor, onde a Sertel atua, 44 postes foram avariados e tem que ser substituídos. Talvez
essa semana a gente consiga terminar a troca, porque a gente fez primeiro o preventivo, para que voltasse a energia. Então, tem alguns provisórios, mas que já estão na lista do departamento lá de infraestrutura para que sejam substituídos. Mas tu falaste do evento da velocidade do vento. Nós tivemos também 2 ou 3 postes quebrados pela velocidade do vento, onde não havia nenhum eucalipto, nada perto, principalmente na região de Teutônia e Poço das Andas, né? Então, redes trifásicas com um pouco de peso, né? Onde o vento, nessa velocidade, atingiu as postes de concreto, que para nós, no todo o nosso tempo de Sertel, não havia acontecido. É extraordinário isso, né? Ventos fora de padrão. Como tu falaste, em Teutônia 126, a nossa medição de vento lá no Morro da Harmonia, ao lado, ficou em 114,3 a velocidade do vento. Então, realmente o evento foi fora de padrão. Nós temos temporais todos os anos, né? Só que esse foi veio deslocado. E, felizmente, nessa aqui, nós sabíamos que teríamos o evento. Não na proporção final que veio, mas a nossa equipe estava realmente preparada. Porque nós trabalhamos no final, nós estávamos trabalhando com 300 pessoas e nós dedicamos em torno de 4.700 horas para a reposição, desde imediatamente terça-feira de manhã até sexta-feira. Então, foi um trabalho exaustivo, duro, mas e sexta-feira, né, a gente pôde fazer um pequeno evento com os nossos colegas de trabalho, que trabalharam incessantemente. Cada um recebeu uma cesta básica como reconhecimento pelo trabalho exaustivo, que a gente que às vezes está só no controle não consegue entender. Demanda trabalho físico, psicológico e de atenção aos seus associados, que também estão, às vezes, do lado. A minha não voltou, tu não quer fazer a minha primeira. Então, mas tem os regulamentos que a gente tem que seguir na norma de segurança. É preciso ainda um outro esclarecimento. Com relação às concessionárias, é constante o nosso ouvinte consumidor, quando ele reclama, citar que veio o funcionário da RGE, por exemplo, viu o problema, voltou e até agora continuamos sem energia. Uma questão de burocracia, uma questão envolvendo capacitação. Quando o servidor Sertel for ao local, ele está habilitado para resolver o problema. Sim, Paulo Rogério, falar da Sertel, né, são vários problemas que podem acontecer na rede, né? Quando sempre a primeira equipe é a mais rápida, que ela vai até o local, a gente chama dos plantões, essa equipe vai até o local. Chegando lá, se é um serviço de cabo arrebentado, elo fusível do transformador, um serviço, vamos dizer assim, menos pesado, essa equipe vai lá e resolve. Agora, chegando lá, o plantão chega, vou dar um exemplo, chega lá, tem 5 postes no chão, essa caminhonete não vai conseguir. Então, nesse momento, ele acaba, então, olhando ali, vê o serviço, anota, a gente chama de levantamento, passa esse levantamento para o centro de operação, e o centro de operação já despacha para uma equipe pesada, indo com os materiais que nesse levantamento consta, né, para não ficar indo e voltando. Então, a equipe pesada já vai até o local e já faz o reparo das estruturas mais pesadas, né. Mas também tem que observar, Paulo, que as equipes de rua, por si só, elas não têm autonomia de fazer isso ou aquilo. Tem que ter sempre o centro de operações na orientação, como nós falamos no começo, porque a gente muitas vezes não sabe o que tem para frente ou antes de chegar no local onde tem o efeito de falta de energia. Então tem que ter um centro de operações que enxerga principalmente a questão da segurança, porque sempre um erro pode ser fatal, e a Sertel, felizmente, não tivemos nenhum evento nesse sentido, mas aí existe também as equipes da segurança do trabalho que acompanham, né, para que tu enxerga quando o nosso colega está exaustivo, diz, opa, momento de parar, vamos parar, porque assim terminou nessa parte física nesse momento. Dá um tempo e vamos começar com uma outra equipe ou uma outra pessoa. Só para dar um exemplo, Rogério, para uma equipe complementando o Ilvo, para um plantão fechar essa chave, ele tem que percorrer todo esse trecho de rede para ter a certeza que de fato não tem nenhuma ocorrência lá, para não gerar um acidente, para não gerar algum problema até maior às vezes, né?
Tá bem, senhores. Muito obrigado. Cumprimentos pelo trabalho de restabelecimento. Houve até algumas horas a mais em termos de restabelecer todo o fornecimento neste evento, né? Ficou alguns que passaram de 36, 48 Certo, horas. sim. Mas foi exemplar o trabalho de novo Tá bom. da Sertel. Obrigado. Nos convide sempre que for necessário. Um abraço a todos. Boa semana.